Eu sou Silvana Medeiros Maia, desse canal que é o Saúde como Caminho. Eu quero aprofundar um tema que eu falei ontem e que teve muitas visitações no canal. As pessoas viram muito esse pequeno vídeo sobre a justiça divina tarda, mas não falha. Ultimamente eu tenho feito um mantra. Tenho repetido um mantra que eu criei, que eu percebi que no meu processo poderia me ajudar a transformar algumas emoções, alguns sentimentos, algumas ideias recorrentes. Porque são nossas ideias, nossos pensamentos e nossos sentimentos recorrentes que eles criam o nosso campo, a frequência, a qualidade da nossa frequência, da nossa vibração. E é justamente essa qualidade que vai atrair para a nossa vida tudo que a gente precisa para evoluir. Aqui no canal, nosso objetivo, meu objetivo pessoal, é evoluir, me tornar uma pessoa melhor e, consequentemente, com esse canal, viabilizar fazer isso junto, acompanhada, com pessoas que estejam na mesma proposta. Então, esse canal existe porque eu acredito na força da união, né, no fortalecimento dessas frequências afins para a gente conseguir chegar onde a gente quer. O Jesus diz isso, né? Ele disse: quando mais de um estiverem reunidos em meu nome, eu estarei lá. Claro que ele está o tempo todo com a gente, mas mesmo quando a gente não está reunido, quando a gente está sozinho, a gente está com Jesus, a gente está com Deus, a gente está com aqueles que nós, vamos dizer, fizemos amizade no mundo espiritual. Porque cultivar a nossa relação com o divino é a mesma coisa que cultivar uma amizade. A gente precisa de dedicação. A gente precisa conversar com Deus e pedir que nossos amparadores que possam nos informar como a gente deve agir a cada momento. Sair dessa ideia individualista de que eu sozinha sei o melhor. A mente, como diz os orientais, a mente mente. Continuando esse raciocínio que a mente mente, eu queria falar um pouquinho antes de entrar no tema, que é para aprofundar esse vídeo, que é sobre a justiça divina. O Dr. Hammer, da Nova Medicina Germânica, ele disse que toda a nossa vida depende da forma como a gente percebe ela. Que nós fomos impactados pelas situações à medida que nós percebemos, nós sofremos um impacto que nós não conseguimos resolver. E para Hammer, resolver seria enfrentar, ter o recurso para enfrentar e resolver, ou fugir. Então, se você consegue fugir ou enfrentar, para Dr. Hammer, da Nova Medicina Germânica, você resolveu. O problema é quando você nem foge, você fica ali e nem enfrenta. Então, aquilo fica repercutindo, aquela informação, aquela paralisia, aquela situação de conflito fica dentro de você, reverberando na sua frequência. E toda frequência que tem arquivado, né? Todo o campo, o meu, de vocês, que contém muitos conflitos arquivados, vai vibrar numa frequência de conflito e vai atrair mais conflitos. Porque nós estamos o tempo todo mandando a informação para o universo. Essa informação, ela vai através do nosso campo, através do conjunto, né, o somatório das informações, que nessas informações está o que a gente sente, o que a gente pensa e o que a gente faz, como a gente está na vida. Então, esse conjunto de informações, ele emite um sinal que vai chegar a outros sinais. Então, vai atrair, são sinais afins e vai chegar na sua vida tudo o que você precisa. Isso é uma lei da vida, uma lei da evolução, que a gente só pode evoluir vivendo as experiências que facilitam a nossa evolução. Se você não passar pelas experiências, você não evolui. Não adianta ficar só lendo, só estudando, é importante. Mas você precisa juntar esse estudo à prática, à vivência. Só assim você pode evoluir. Mas eu vou aprofundar o meu tema de ontem, que foi muito visto no vídeo pequeno, que é a justiça divina. Vou falar sobre o mantra que eu desenvolvi para mim, que é o seguinte. Veja, eu desenvolvi o seguinte mantra: eu confio na justiça divina e todos os meus relacionamentos, todos os meus negócios, tudo na minha vida está amparado por essa justiça divina.
entende? Olha o do mantra. Eu confio na justiça divina e todos os meus relacionamentos, meus negócios, todas as minhas, tudo que existe na minha vida está amparado pela justiça divina. A justiça divina é que comanda a minha vida. Com esse mantra eu me acalmo, porque eu vivi na minha infância algumas injustiças, coisas que me impactaram, que eu, enquanto criança, não podia fugir nem enfrentar, né? Então, segundo a nova medicina germânica, enquanto criança eu não pude resolver. Então, ainda hoje, esses conflitos de alguma forma estão no meu campo. E eles vão ser acionados, né, através de determinados gatilhos, e isso vai gerar um impacto para a minha saúde. Então, eu criei esse mantra já com essa consciência de que existe esse mecanismo em mim, daí a importância do autoconhecimento. Eu só pude criar esse mantra porque eu reconheci essa situação de conflito na minha história, que essa situação ela é acionada por determinados gatilhos. E toda vez que esses gatilhos chegam, eu preciso ter recursos para apaziguar a inundação de emoções, sentimentos e pensamentos que chegam para mim, vêm à tona, saem do meu inconsciente e chegam até a minha consciência. E o nosso processo de cura é esse. Deixar que isso venha, não é deixar lá tapado, fechado, botou cimento, lacrou, resolveu? Não. Dê bons gatilhos, que os gatilhos, eles são coisas, comece a olhar para tudo de uma maneira positiva. Os gatilhos são bons, porque através dos gatilhos você tem acesso às informações que estão aí e você vai poder, usando os recursos de que você dispõe hoje como uma pessoa adulta, poder transformar essas emoções, esses pensamentos e essas atitudes que vão né, disparar quando você entra em situações parecidas. Você sente ou percebe que está em situações parecidas que você já viveu antes e que foram sofridas, foram dolorosas. A justiça divina, ela é muito matemática. Né? A gente pensa, porque a justiça dos homens realmente é falha. Porque cada um de nós pode assistir a uma cena e ter interpretações diferentes. Então, se a gente parar para entrevistar, né? Tem várias pessoas viram um conflito, uma briga. Se a gente entrevistar as pessoas que assistiram a briga, elas vão ter visto detalhes diferentes. Elas vão ter focado sua atenção em detalhes diferentes da situação. Por quê? Porque elas têm uma bagagem que vai levar elas a focar isso. Então, pessoas que são muito orais, elas vão prestar atenção às vezes mais à fala. O que foi que cada um falou? A pessoa que está mais na ação, que é aquela mais pragmática, ela vai observar como foi o comportamento corporal dos envolvidos. Aquela que talvez esteja numa dimensão mais espiritual, ela fica ali, nem preste atenção, nem ao corpo, nem à fala, e ela fica na sua cabeça procurando entender o porquê que aquilo está acontecendo. E aí ela veja sutilezas, num conteúdo qualquer, numa fala qualquer daquela briga que ninguém viu, porque ela está focada, ela está olhando de um outro ponto de vista. Perceberam que o primeiro exemplo, a pessoa estava olhando do ponto de vista da oralidade da fala, o segundo estava olhando do ponto de vista do corpo, do físico, e o terceiro estava olhando do ponto de vista espiritual. Ainda podia ter um quarto que estava olhando do ponto de vista emocional. Aí ele percebeu que os dois estavam ao ponto de chorar, que os dois estavam expressando muita tristeza, embora estivessem com raiva, eles estavam tristes. Olha, isso aí é uma delicadeza de quem está olhando, que só vai ser percebido quem está olhando do ponto de vista emocional. Então, o que é que eu estou querendo dizer a vocês com esses exemplos? Eu estou querendo dizer que a justiça a dos homens, ela vai ser flexível, ela muitas vezes não vai responder à veracidade do que aconteceu, porque vai depender das interpretações de outros seres humanos. Então, a justiça vai julgar e vai condenar, vai colocar ali uma punição de acordo, escutando várias pessoas que são testemunhas da situação, certo? Então a pessoa pode ser julgada e com a justiça realmente do que aconteceu ou não, dependendo do conjunto de
opiniões, né, de testemunhos que estejam lá. Já a justiça divina, não. A justiça divina ela é um processo natural e contínuo, que não implica diferenças de opiniões ou de percepções, porque há uma lei natural, né? Se você olhar aqui para as árvores, a natureza ela é perfeita. Então ela está deixando que as folhas caiam, que os frutos caiam, e esses frutos e essas folhas, naturalmente, elas vão alimentar a terra para as próprias raízes da árvore e de outras árvores que estão próximas. Então existe uma natural generosidade, união, harmonia, né, entre todos os envolvidos que estão ali próximos. Então, a natureza, a justiça divina, ela é assim. Ela vai sendo, a vida vai acontecendo conforme eu planto. Se eu plantei, se eu realmente estiver certa na minha atitude, mais cedo que eu e for injustiçada pelos seres humanos, mais cedo ou mais tarde a vida vai me restituir. Você tem que acreditar, não, você tem que ser um observador para perceber isso, né? Porque mais cedo ou mais tarde a vida ela vai trazer para a gente a colheita do que a gente plantou. Observe, preste atenção. Quando você estiver recebendo algo bom, olhe para trás e veja como você cultivou isso e que agora você está recebendo isso. Agradeça, porque agradeça a você e agradeça a vida. Porque a vida ela vai dar exatamente o que você cultivou e você pediu para ela. Se você está recebendo algo ruim, faça a mesma coisa. Olhe para trás e veja como você cultivou esse conflito, como você cultivou essa perda, esse desequilíbrio. Houve também. O bom disso é que você pode voltar atrás, no sentido de rever, para transformar. Transformar sua conduta só depende de você. Isso aí sim, a transformação de si mesmo depende de todos nós. E nós temos Deus, a natureza é super generosa. Ela está sempre oferecendo uma nova oportunidade a cada dia. Então a justiça divina, confiar na justiça divina é confiar no que a gente precisa confiar. Que tudo que nós estamos, se você eu me sinto injustiçada hoje, amanhã tudo irá transformar. E se eu confio na justiça divina, eu vou começando a transformar de que eu não estou sendo bem injustiçada. Tem coisas que eu não sei de mim mesma e que podem estar relacionadas à situação que eu penso que fui completamente correta, mas não fui. Às vezes através de um olhar, às vezes através de um pensamento, às vezes através de um sentimento de mágoa, eu feri o outro e não percebi. E agora eu estou colhendo. Então, para eu saber, né? Para eu saber. Por isso que é tão importante confiar na justiça divina. Porque existem mais coisas, como disse Shakespeare, existem mais coisas entre o céu e a terra do que pode supor a nossa vã filosofia. Porque nós ainda precisamos aprender a ver mais, a enxergar mais do que estamos enxergando. Mas à medida que a gente conseguir ver mais, a gente vai perceber que tudo que nos ocorreu antes, ontem, hoje e amanhã, e ocorrerá amanhã, faz parte do encadeamento de escolhas minhas, escolhas de vocês. E, portanto, na hora que eu quiser, eu posso mudar a minha decisão. Eu posso escolher diferente. E eu continuo escolhendo estar com vocês aqui todo dia. E agradeço por vocês estarem escolhendo, estarem comigo todo dia. Pensando, sentindo, transformando dentro de mim, dentro de vocês, ideias, percepções, formas de estar aqui na vida, para a gente ter uma colheita melhor, para a gente ter uma vida melhor e para a gente estar plantando um mundo melhor, com uma frequência mais amorosa. Termino agradecendo a vocês, pedindo para quem não se inscreveu no canal se inscrever, que aqui embaixo tem como se inscrever, aciona aí o sininho para receber as notificações, dá um like, fazer comentários. Aqui é a nossa casa, o site Saúde como Caminho, é a nossa casa da gente pensar junto, sentir junto e transformar a nossa vida juntos. Beijo, fica com Deus e até mais tarde, até amanhã.